estamos lembrando os irmãos que estamos seguindo a sequência bíblica de leitura, né, do plano de leitura. Depois, vou pedir para a irmã Teresa para passar o plano de leitura para os irmãos, porque às vezes eu não esqueço de falar aqui, e aí então os irmãos já vão saber, né, para a semana que vem é o livro de Filipenses. Mas aí os irmãos então já sabem previamente, dão uma lidinha lá, né? Vamos. O livro dessa semana é o livro de Esther, né? Estamos vindo da sequência, né, onde lemos Neemias, Esdras, Neemias, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento estamos seguindo a sequência, né, Efésios, agora Filipenses. Então estamos aí dentro do cronograma de fazermos uma leitura então anual bíblica, né? Pelo menos passar pelos livros sabendo que eles existem. Às vezes a gente esquece que determinados livros bíblicos existem, né? E que são de grande então importância para as nossas vidas, para a vida do cristão. Entendemos a mensagem de Deus, aquilo que Deus então traz em cada livro da Bíblia. Vamos ler Esther, capítulo 1, a partir do verso 1, verso 1. Isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 120, está aqui, né? Sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Susã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Uma festança, né? Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata, e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Então, Assuero aqui era um rei, a princípio a gente vê que era um rei legal, né? Um rei bacana aqui. Vamos ver o que aconteceu. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou Meumã, Bizata, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, que era seu costume fazer na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E aí chegaram aqui todos esses sábios e príncipes e disseram para o rei. O rei perguntou para ele, segundo a lei, o que deve ser feito a Vasti, a rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? E aí o Memucã disse,
para o rei. A rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. E porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. E aí ele vai continuar aqui. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, vão seguir a mesma coisa. Então, se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revoguem, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus. Eis a tua palavra, fale conosco, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, eu te peço e te agradeço, e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero trazer a mensagem desta noite com o seguinte tema. Vamos ver se eu consigo aqui. Se eu conseguir. O preço, Esther, o preço da insensatez e o valor da sensatez. Seja sensato. E aí eu li um texto longo aqui, né, da rainha Vasti, que era a rainha do rei Assuero, o rei persa, no qual então o povo de Israel, os judeus, né, que tinham sido lá conquistado pelos persas, e estavam vivendo na cidade de Suzã, uma das cidades persas, ali sob o domínio do rei Assuero. E certa vez o rei, então, como lemos aqui, ele dá uma festa, está alegre, e diz o texto que a rainha Vasti era muito bonita, e ele quer trazê-la também para a festa. Ela dá um banquete também, ele deu o seu banquete, né? Está tudo legal, até que os seus eunucos vão trazer a resposta para ele: a rainha Vasti não quer, deu ruim, Assuero, rainha Vasti não quer vir à sua presença. Opa, que negócio é esse? O rei fica muito irritado, mas o rei, ele era um rei sábio. Pelo menos ao início aqui, apresenta a sensatez. Ele chama os seus príncipes para ter um conselho deles. E aí eles vão dizer: olha, rei, se essa moda pega, se essa onda pega, os príncipes vai acontecer aí, porque houve um desprezo pelo rei da rainha Vasti. O rei tem uma certa autoridade, a rainha também tem. Mas ela desprezou por que razão? O rei havia feito algo para ela? Não se sabe o que Vasti aqui estava no coração, não sabemos. O fato é que talvez ela não estivesse num bom dia, mas o fato é que ela poderia ter talvez, pelo menos chegado lá, né, feito lá uma presença e depois falado: ó, rei, eu não estou muito bem não, eu vou me embora, me dispense, né? Me despeça aí. Mas não foi isso que ela fez, ela logo rejeitou, e isso não ficou bem. E então, esse foi o primeiro caso aqui do livro de Esther que aponta uma questão de insensatez. Houve um desprezo, houve uma atitude insensata, né, sem senso da rainha. E isso custou para ela, como nós lemos, custou para ela a sua posição de rainha, ficou proibida de ver, ela não sofreu pena de morte, né, mas ela ficou proibida de ver o rei, e mais ainda, ia perder o seu reino e ia ser colocada uma outra rainha, então, no seu lugar, que é a nossa querida, né, Esther, que vai entrar aqui, e o livro, então, intitulado no seu nome. E aí a gente vai ver que neste livro, como muitos já sabem no livro de Esther não aparece o nome de Deus, é algo interessante. O livro de Esther não aparece o nome de Deus, mas é um livro onde Deus
se manifesta com o seu poder atuando na vida do seu povo, não somente de Esther, mas a gente vai ver de todo o seu povo. Mas o que eu quero que vocês se atentem aqui é justamente para a questão da sensatez e da insensatez. Por isso que realmente, de fato, vocês vão ver por que o livro chama-se, e foi bem dado o nome da Esther para o livro. Há vários personagens no livro, né? Mas o livro foi dado merecidamente a Esther, e e vocês vão ver que foi bem merecido. Há várias situações de insensatez. E a insensatez, a falta de senso, a falta de noção, ela tem um preço. E eu quero dizer para vocês que há um valor para a sensatez, para o ser sensato, ter equilíbrio. Por isso eu aqui coloco no início da mensagem, seja sensato. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que nos dias de hoje a falta de senso das pessoas está demais. Pessoas de autoridades, pessoas de todos os tipos, né? Autoridades, não autoridades, parece que há uma loucura generalizada, há uma insensatez generalizada. Parece que o que é sensato, o que é equilibrado, isso não tem valor na sociedade de hoje. Mas o que é de devaneio, o que é de excesso, falta de limites, como se é colocado muitas vezes por determinados campanhas de marketing, seja de operadoras de telefonia, por exemplo. Não, olha, você tem aqui as coisas ilimitadas, né? Tudo é ilimitado, né? Então, parece que a loucura também está ilimitada, né? Não tem um senso. As pessoas, a gente assiste a televisão e cada coisa que acontece. Estou certo ou estou errado? Parece que o que é certo é que está errado. Parece que o que é direito é o que está errado. Parece que o ser sensato, ser coerente, ser equilibrado, não é valorizado, não tem valor. O que é valorizado é o ser tresloucado, insensato, fazer coisas que são loucuras. Aí a gente está vendo cada uma delas. Contra instituições, né? Instituições do nosso país aí, que levaram anos para serem instaladas, né? Da justiça, dos poderes do nosso país, né? Isso para citar algumas coisas, mas em todos os âmbitos. Algumas coisas, pessoas entrando, homens que deveriam proteger a sociedade, entram em locais armados, porque tem o porte de armas, e saem dando tiros. Vocês viram? Bombeiro. E outros aí da área militar. E depois se justificam. Mas as imagens têm trazido outras coisas, né? Mas o que eu quero colocar aqui é justamente esse tresloucamento, essa insensatez. Tome cuidado com isso. E a Bíblia nos aponta para isso. E aqui eu vou trazer 5. No livro de Esther tem 5. 5 não, 4. 4 casos, né, de insensatez e as suas consequências. A primeira delas foi a da própria Vasti, que desprezou, né? Parece que há um apreço, né? Há um prazer, há um gosto pelo desprezo. E o desprezo alheio, o desprezo, né? Um desprezo insensato, sem pensar, né? Mas isso tem um preço. Isso cobra o seu preço.
Então, não pense que a sociedade tresloucada de hoje, e aqueles que estão tresloucadamente fazendo os excessos, não vai ser cobrado um preço. Sim, de fato, será cobrado um preço. Há um preço para isso. A Vasti, que acontece com ela? Ela tem uma falta de consideração para com o seu próprio marido e mais, né, para com a posição dele, né, que era a posição de rei. Ele estava considerando ela. Poxa, minha esposa Vasti é muito bonita. Está lá numa festa, vou trazer ela para cá. Eu tenho prazer em estar com ela. Tenho prazer que ela apareça para que as pessoas a vejam. E aí a Vasti dá uma louca na cabeça dela lá e não quero ver o rei, não. Consequência, proibida de estar na presença do rei e tem o seu lugar dado a outra. O decreto real foi que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então, cuidado. A insensatez pode gerar algo aí que talvez você não deseje. Por isso é preciso voltar para a sensatez. Se a gente lê o livro de Provérbios, quanto que você vai ler dessa palavra de ser sensato, né, para o homem, para a mulher, né? E a observação observar a palavra de Deus é a primeira delas. O temor do Senhor, né? A falta, a insensatez, ela já gera uma coisa aqui, né, que a gente vê com Vasti, o desprezo pelo outro. A falta de respeito até pelo outro. Então nós vemos muito isso. Há uma insensatez desse porte, de falta de respeito pelo outro como um ser humano, como pessoa. Então há um desrespeito, né, generalizado. E onde isso vai chegar? Estou falando na sociedade de hoje, nos dias de hoje. Né? Onde isso vai chegar? Né? Ao seu preço. Então cuidado com a insensatez. O segundo caso que nos apresenta aqui é de Bigatã e Teres, eunucos do rei que querem conspirar contra o rei para matá-lo. Não sabemos os motivos, mas o fato é que sempre haverá no mundo conspirações para com aqueles que estão numa posição de poder. Sejam eles bons governantes, sejam eles maus governantes. Eu não estou aqui julgando, tá? Nenhum. Né? Mas se você está numa posição de liderança, saiba que sempre vai haver opositores a você. Seja você um bom governante, seja você um mau governante, seja você, mulher, uma boa governante, seja você uma má governante. Tá? Isso vai haver, sempre vai haver aí uma certa oposição. Né? Sempre vão haver aqueles. Mas cuidado, então, você que teme ao Senhor, você que é do Senhor, para estar atento a isso. Né? A se colocar de forma que as tuas ações sejam pensadas, sejam sensatas. O que acontece com Bigatã e Teres, que eram eunucos do rei? Eles vai haver então, né, a insensatez deles geram o próprio desprezo da posição de confiança na qual o rei dera a eles, porque ser um eunuco do rei era ser uma pessoa de confiança. Lembram no início do livro que o rei chama os seus eunucos, 7 eunucos, e fala: olha, vão lá dar um recado para Vasti, tragam a Vasti para cá. Ele tinha confiança, era um homem de confiança. Mas 2 aqui, Bigatã e Teres, eles
intentaram matar o rei e vão ser descobertos. Descobertos por quem? Um camarada chamado Mordecai ou Mardoqueu, que entra na história aqui. Ele é o tio da Esther, né? Ele é o tio da Esther, e a gente vai ver aqui que eles então, o Bigatã e Teres, o Mardoqueu avisa, sabe disso, avisa o rei, manda avisar o rei. Ainda Esther não está na história aqui, manda avisar o rei, ó, e aí eles descobrem, e aí o que acontece com Bigatã e Teres? Forca. Né? Investigou-se o caso e era fato, e os dois conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Por que essa história é interessante? Porque esse livro das crônicas, ele vai ser muito importante lá para frente, né? Onde Deus, então, aí vai vir o milagre de Deus, né? Porque o rei vai voltar nesse livro e ver ali que tinha acontecido um livramento para ele, e quem tinha ajudado o rei naquela ocasião? Mardoqueu. E aí a história vai se desenrolar lá, olha só, né? Olha só. E é justamente mais Mardoqueu, ele é um camarada que aparece na história aqui, judeu, tio da Vasti, né? Tio da Esther, que chamava Radassa, né? Lá pelos persas, e que vai então recomendar que a Esther, né, vá lá ser uma das candidatas, a rainha e tudo mais, e ela vai acabar sendo escolhida. Olha que bênção, né? Só que ela não vai falar, se o Mordecai vai dizer para ela: olha, não fale que você é judia, não fale que eu sou teu tio, fala nada disso, né? E deixa a coisa rolar lá, e acaba que Esther é quem vai ser ali escolhida como a rainha. Mas o Mordecai também não foi um cara sensato em um determinado momento. Então, o que significa isso? Significa, a gente vai ver qual foi a insensatez dele aqui. O que significa isso? Significa que todos nós podemos ter momentos de insensatez, tá? Faz parte do ser humano, mas precisamos aí tomar cuidado, amém? Porque a nossa insensatez não pode não provocar somente algo para nós mesmos, como foi o caso de Mordecai, mas para muitos à sua volta. No caso de Mordecai, foi para com o seu próprio povo. Olha só o que acontece no capítulo 3, verso 4 e 5. Né? Dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Não sabemos os motivos. Na verdade, durante a história, a gente vai entender um pouquinho, talvez, os motivos que Mordecai ele não reverenciava Amã. Amã não era um cara para ser reverenciado. A gente vai ver no texto aqui. Mas, mesmo assim, ele era uma autoridade. Ele era um dos oficiais. E foi colocado pelo rei Assuero como o mais alto oficial de todos os oficiais. Só que o Mordecai, ele não reverenciava o Amã. Tinha lá uma rixa com ele, não ia com a cara, ou alguma coisa. A gente vai ver que o Amã não era flor que se cheirasse mesmo. Mas essa atitude do Mordecai, embora terem falado para ele, dia após dia falavam para Mordecai, mas ele não lhe dava os ouvidos. Mordecai, a coisa vai ficar ruim aí. Só que o problema é que essa insensatez de Mordecai não trouxe uma consequência somente para ele, porque a mãe então decide matar Mordecai, mas não somente ele, mas todos os judeus, todo o seu povo. Olha só. Então, por isso que devemos tomar cuidado, porque a nossa insensatez, ela pode gerar algo social, algo para a nossa própria família.
não somente para nós mesmos. E muita insensatez aí, não é verdade? Que tem acontecido no nosso país, tem gerado comoções sociais e insensatezes sociais. Falta de senso. Olha só, devemos atentar para isso. A insensatez de Mordecai quase custou a sua vida e de todo o seu povo. Quase. Deus livrou. Então, graças a Deus, Deus tem misericórdia. Deus, né? A gente vai ver que depois vamos chegar a algumas considerações aqui. A gente não sabe como era ou qual era a questão que estava ocorrendo ali, mas o fato é que havia uma questão de ódio, sim, de Amã para com Mordecai e para com os próprios judeus. Então, vamos voltar aqui só para essa questão da insensatez. Né? Mordecai, ele tem uma ação insensata. Né? E aí, o que diz lá no verso 6? Porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar, olha só, Amã, apenas contra Mordecai, porque eles haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Olha só. Né? Então, o que acontece, né? Na história aqui da Esther. Com isso, com essa insensatez do Mordecai, o Amã, que era um dos altos oficiais do rei, ele intenta então matar Mordecai, e não somente ele, mas todo o povo, e numa reunião, numa festa com o rei, ele consegue convencer o rei de fazer um decreto para exterminar um povo. Mas o rei não está nem ligado, não sabia que Esther era a rainha dele, não sabe que era judia, não sabia que Mordecai, que havia livrado o rei anteriormente, daquela conspiração dos eunucos, tá? Que queria o bem dele, de certa forma, mas o Amã consegue um decreto para que num determinado dia, então, o povo se levantasse, então com a autoridade do rei, contra os judeus e os matassem. Então, não matasse somente a Mardoqueu ou Mordecai, mas todo o povo judeu. Com isso, cria uma comoção. Né? E aí o Mordecai fala, ai meu Deus, né? E agora? E aí, no texto bíblico, nos mostra que ele vai até Esther. A Esther já é a rainha. Vai lá, Esther, salva a gente. Salva, né, como diz lá na minha cidade, né, na minha terra, salva nós. Né? No popular, salva nós da besteira que eu fiz. Às vezes, olha só, a gente faz besteira, né? E aí o outro vai salvar a gente da besteira. Às vezes você é que salva o outro da besteira, não é verdade? De uma insensatez. Aí o Mardoqueu falou, meu Deus, e agora? Vai lá para Esther e joga para ela, né? Joga no peito dela, joga, né? Mata no peito aí, Esther, olha só, ó. Aconteceu esse decreto aqui e agora, ó, vamos morrer todo mundo. Não pensa, aí ele, né? Dá uma lá de... a Esther fala assim, olha, que negócio é esse? Eu estou há 30 dias sem estar na presença do rei. E se o rei não me chamar, eu não posso ir chegando ninguém que o rei não chamar, né, e querer ir para a sua presença. Se o rei não estiver bem e não levantar o seu cetro autorizando
que se esteja na sua presença, a pena é de morte. Isso está em lei, na lei dos persas, e os camaradas não revogavam as leis. Aquele decreto do Amã não vai ser revogado, tá? Vai ter um novo decreto, então, depois, para poder a coisa lá, os judeus terem como se defender. Mas o decreto que o rei tinha feito para Amã, daquele dia, o povo se levantar contra os judeus, ficou de pé até o final da história. E aí, então? Aí o Mardoqueu vai dizer para Esther, Esther, não pensa você não, que você, por ser judia, quando descobrirem, você vai morrer também, minha filha. Aí ele manda essa, né? Mas quem fez a besteira, de verdade, primeiro foi o Amã, foi o Mardoqueu, não é verdade? Então acontece, e nesse mundo está cheio disso, não é verdade? Na nossa vida, às vezes a gente faz uma besteira, e aí vai o outro para consertar, né? Aí a gente tem que, às vezes, contratar alguém para consertar. A gente fez uma barbeiragem com o carro, aí, né? Bateu na gente, aconteceu. Aí, com o nosso carro. E aí, dá trabalho, tem que ir na oficina, tem que... Né? Só que nesse caso não fomos nós, né? O outro fez uma besteira, mas dá trabalho. Né? Bateram no nosso carro. Aí teve que fazer os orçamentos lá, não é? E aí procurar a pessoa, agora apresentá-la para eles os orçamentos, para pagar. Se não pagar, vamos ver o que vai acontecer. Estão entendendo? Olha só. Só que há coisas que acontecem num âmbito menor, mas há coisas que podem acontecer que tem um âmbito maior, e muitas vezes não medimos as consequências, somos inconsequentes. Não é verdade? Essa questão do vírus, né, da pandemia, não, isso vai ser uma gripinha, não sei o quê, e o chinês, lá, e aquela coisa toda, e o pessoal viajando, indo para lá e para cá, não é? E a coisa se espalhou até que viram que, meu Deus, né, isso é realmente algo que precisa ser combatido. E é difícil muitas vezes prever, não é? Não dá. Coisas que não dá para prever. Mas há coisas sim que devem ser, se buscar. Aí, parar, refletir sobre as suas ações. Certamente vai ser bom para a sua vida. Amém? Leia o livro de Provérbios. Provérbios é uma maravilha. Ensina tudo isso daí. Fala sobre a questão da sensatez e do insensato. Né? Aqui, por exemplo, né, lembrando do livro de Provérbios, que diz que a palavra dura suscita ira, né? Mas a palavra branda é o que aplaca o furor. Né? E aqui no caso, não houve uma palavra de Mardoqueu, né, para Amã, mas um gesto. Então, muitas vezes, o gesto, né, nosso gesto, aí pode causar algo. Enfim, e aí o que acontece? Está aí armada a situação, né? Está armada a situação e foi jogada essa responsabilidade para Esther, que vai tentar, né, vai falar, tudo bem, eu vou lá falar com o rei. E aí, nesse íntere, aí, né, o Amã, ele é o quarto aqui da listagem de insensatez, e talvez o mais insensato de todos. Ele vai ficar todo orgulhoso, porque a Esther faz um plano lá para que o rei descubra e saiba que quem quer destruir com o seu povo e com ela é o Amã. Né? É o Amã. Que fica todo, porque Esther vai chamá-lo para um banquete do vinho, né? Lá junto com o rei, e aí ele fala, poxa, eu estou por cima da carne seca. Amã
era um camarada certamente muito arrogante, muito cheio de si, com um eu gigante, né? Não passa nem essa porta, né? O eu de Amã, né? De tão arrogante que era o camarada. Ele estava se achando já praticamente o rei. Como que a gente, né, identifica que Amã praticamente está se achando o rei, né? Primeiro, ele chega na casa dele lá, depois que ele foi convidado por Esther, e ele nem sabe o que vai acontecer, mas Esther está buscando a Deus, não tem a palavra Deus aqui, mas certamente buscando a Deus, porque ela manda todo o povo, pede para todo o povo a jejuar por ela, porque ela vai lá falar com o rei, e o rei libera, né? O rei cai nas graças dela, ela cai nas graças do rei, na verdade. Mas Amã, nesse ínterim, ele vai para sua casa, se vangloria, ele, olha, fala para sua mulher, para os seus filhos, para os seus amigos, eu tô bem na fita aqui. E aí os seus amigos, eles vão dar um conselho para ele, poxa, então faz uma coisa legal, já que você está aí, faz uma forca de uns 20 metros, e para você enforcar o Mardoqueu, né? E aí ele gosta da ideia, opa, que legal, hein? Vou fazer uma forca, e vai ser uma maravilha. Nesse dia a gente vai matar todos os judeus, vamos matar Mardoqueu, né? Quem sabe eu vou mais para frente, eu sou até promovido rei. Por que ele pensa isso? Porque a gente vai ver, quando então ele retorna, quando então ele está esperando, né, o outro dia lá para ir para a festa que a Esther vai dar no palácio, na noite anterior, o rei, ele não consegue dormir. E ele não consegue dormir, sabe quando a gente não consegue dormir, né? E eu falo, poxa, eu vou pegar um livro, né, para dar uma lida, né? Aquele livro que eu faz tempo que eu não leio, que eu já li uma vez, ou que enfim, mas ele não pega um livro, ele pega uma ata dos escritos do reino, né, que foi aquilo que a gente leu lá no início, livro dos escritos do reino, e aí ele lê lá que houve essa conspiração daqueles 2 eunucos, e aí, então, um camarada chamado Mordecai, Mardoqueu, ele foi quem relatou para o rei que havia essa conspiração, eles viram, era de fato, e aí, então, o rei não foi morto, e eles enforcaram aqueles 2 conspiradores. E aí o rei fala assim, poxa, para um dos seus oficiais, o que a gente fez para esse cara? Esse cara merece, né? Esse Mardoqueu aqui, ele merece ser agradecido aqui. Eu faço tanta coisa boa aqui para os oficiais, eu coloquei Amã como meu primeiro oficial aqui, eu não vou agradar esse camarada que me salvou, que me livrou, né? E aí, nisso, está amanhecendo o dia, chega, vão buscar o Amã, na verdade o Amã está voltando, está chegando lá para a festa, e aí então o rei vai ver o primeiro que chega na entrada do seu palácio, ele vai dizer, esse aqui que vai honrar aquele a quem eu quero honrar, que me livrou, que me salvou. Olha só, é justamente Amã, que odiava Mardoqueu, que queria matá-lo. E aí o rei pergunta para ele, Amã, que legal, você está aqui, olha, Amã, o que eu faço, né? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para aquele a quem o rei quer e deve agradar muito? O senhor deve fazer um monte de coisa. O senhor deve colocar uma capa que o senhor usa, real. O senhor deve colocar ele no cavalo que o senhor usa, um cavalo real. O senhor deve colocar uma coroa na cabeça dele. Olha só, o Amã estava se projetando ali como rei. Opa, eu vou ser colocado nesse lugar. Era o desejo dele. Olha só, o desejo dele era de ocupar o próprio lugar do rei. E aí só coloca alguém ali, oficial, indo atrás, né, dizendo, olha, é assim que o rei faz com quem ele quer agradar, com quem ele quer honrar.
E aí o rei manda para ele assim, ó, Amã, então você vai pegar o Mardoqueu que está lá na porta, tá? Que está lá meio mendigo. E foi aquele judeu lá, mas foi ele que me salvou. Então você vai honrar ele desse jeito. Que o queixo sabe aqueles desenhos animados, né? Que o queixo cai lá embaixo, né? Foi isso que aconteceu com Amã. Meu Deus! E agora? Então, a ação de Deus. A gente começa a ver na história de Esther, quando ela vai, eu passei muito rápido aqui, mas ela vai estar diante do rei. E o rei vai estender o seu cetro e vai dizer, o que você quer? Eu te dou metade do meu reino, o que você quiser. Ele se agrada. Então, ela caiu na graça do rei. Olha só, Deus abençoa para que você caia nas graças. Amém? E a gente vai ver por que ela caiu nas graças, né? Mardoqueu foi ali a misericórdia de Deus, não é verdade? Mardoqueu fez uma boa ação para o rei. E o rei, vendo nos livros ali, nos registros, que deveria honrá-lo, Deus ele faz isso. Deus ele aponta a pessoa na hora certa. Amém? Mardoqueu deu uma vacilada lá atrás. A gente não sabe os motivos, porque o negócio estava meio que uma instauração de uma guerra. Realmente, no final a gente vê no livro que há um outro decreto, o rei vai decretar que os judeus podem então, e vão poder então se defender. E aí muitos inimigos dos judeus vão ser mortos. O espólio, né, as riquezas dos inimigos dos judeus, não foi colocado à mão, porque isso pertencia ao rei. Olha só. Né? Eles cumpriram a lei, cumpriram o que estava, né? Por mais que eles fossem, estavam sob o domínio do inimigo, porque eles estavam no exílio. Estão entendendo? Mas havia esse clima realmente de ódio, né, contra os judeus ali, por isso até, inclusive, o livro de Esther é um livro que se comemora, os judeus comemoram uma festa chamada Festa do Purim, né? Festa do Purim. E aí, então, o que acontece com Amã? Cai o queixo dele, ele volta para casa desesperado, e ele vai dizer assim para a família dele, olhe para os sábios, amigos dele, olha, aconteceu isso, eu tive que honrar Mardoqueu. Então eles disseram, olha, a casa caiu. Olha, acabou. Se o rei está honrando Mordecai assim, agora você está perdido. E ele vai, né, nesse momento anterior, ele não tinha ido para a festa ainda, mas aí depois chegam os eunucos, aí ele vai para a festa. Ele vai lá e tenta uma reconciliação pedindo para Esther, porque ela vai dizer para o rei, naquele momento da festa, rei, nosso povo, eu e meu povo foi vendido. Eu e meu povo foi vendido para ser morto de forma cruel. Mas o que é isso? Por quem? Por este malvado Amã. E realmente. E aí o rei então fica enfurecido com isso. Sai para o jardim, o Amã está lá na parte do palácio, lá, e ele cai lá junto da Esther. Quando o rei volta, ainda ele está caído lá. Parece que meio que dá a entender que ele estava meio que querendo seduzir a Esther, e aí o rei fica mais irritado ainda. Por fim, qual é então a insensatez do Amã? O Amã despreza a vida dos seus governados. Ele era um alto oficial do rei. Ele é insensato dessa forma. Trata com Mardoqueu, né? É verdade? Se ele tratasse talvez só com Mardoqueu, mas ele então intenta matar todo o povo judeu, porque Mardoqueu era judeu. Nós vimos isso na história recente de uma guerra terrível, Segunda Guerra Mundial,
onde houve um outro Amã aí, que se levantou contra os judeus, não só contra os judeus, mas outras pessoas, que foi o nazismo, né, com Hitler e tudo mais, desprezo pela vida dos seus governados. O que aconteceu com ele? Amã foi enforcado na forca que ele fez para o outro. Então, cuidado com a insensatez. As medidas insensatas piores e extremas podem aí se voltarem contra você mesmo. Ele fez uma forca lá, mas ele foi enforcado na própria forca. Então, cuidado. Os insensatos aí, que estão achando muitas vezes que estão com a bola toda, muitos já estão aí sendo enforcados por aquilo que... por eles mesmos, pela própria insensatez deles. E aí... Duval, como é que é? Doval, enfim, camarada lá que vai lá para a Ucrânia e vai lá com o intuito de um intuito terrível contra as mulheres que estavam exiladas, estavam numa situação de guerra. E muitos mais. E o povo não pensa isso. Lembrei, Arthur Doval. E muitos aí que vão perder mandatos. Olha só, foram colocados para servirem o povo. Estão servindo a si mesmos e os seus próprios intuitos. Amã estava fazendo isso. Servir a si mesmo os seus próprios intuitos. Mas aí a forca lhe serviu. Então, quanto maior a escada, maior a queda, maior o tombo. Deus não dorme. Deus está vendo. Amã não honrou o cargo mais elevado de todos os oficiais do rei. Desejou matar o povo judeu por causa do Mordecai. Verso 10, capítulo 7. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Olha só. E o rei não fez nada contra a família do Amã. Ele tinha 10 filhos que vão ser mortos depois, porque eles eram inimigos do povo, juntamente com o seu pai. Eles vão ser mortos, eles vão ser pendurados em forcas também, depois que há um outro decreto, então, que o rei faz para salvar o povo. Atendendo o pedido de Esther, ele coloca Mordecai como seu oficial. Mordecai vai ser exaltado ali, porque de fato queria, não o lugar do rei, mas estava ali auxiliando, na verdade, do rei. Queria vida longa ao rei. E aí nós compreendemos então por que o livro de Esther é dado o nome a Esther. Porque Esther, sim, ela não era só mais um rostinho lindo, uma bela mulher, mas ela foi corajosa, sábia, prudente, inteligente, coerente, virtuosa, mulher virtuosa, sensata. Ela sabia dos riscos. Fala para Mordecai: olha, eu 30 dias, eu não apareço lá, pode ser que eu morra. Então ela reflete, mas Mardoqueu fala: você vai morrer, você pode morrer agora, mas pode morrer depois também. Então ela é corajosa, ela é crente, porque ela fala: olha, então vão ficar em 3 dias de jejum por mim. Eu também vou jejuar e vou colocar as minhas aqui servas para jejuarem. Amém?
sensatez. Sensatez, né? E aí o que acontece foi justamente aqui que ela vai pedir lá no verso 2 ao 6, que ela revela o Amã para o Assuero. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo. Ela pede a sua própria vida e a vida do povo. Ela não quer o reino. Ela não quer riqueza. Ela não quer o prestígio. Ela quer a vida do povo. Amém? Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria. Pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Olha só, a humildade, né? Então o rei Assuero perguntou a rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? O mal que está no coração, Deus revela o mal dos homens, do coração dos homens. Às vezes a gente não sabe. O rei não sabia, né? O rei foi na onda do Amã, fez o decreto lá, né? Chamou ele, vem aqui para tomar um vinho comigo e tudo mais, mas por trás dos corações dos homens está o mal, mas Deus revela. Onde está esse homem? E Ester respondeu: o adversário inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha, e aí aquilo que eu já trouxe anteriormente. Por fim, então, Amã vai ser enforcado pela insensatez. Mas Ester continua ali como rainha de forma sensata. Juntamente com Mardoqueu, vão pedir que se faça um novo decreto. E o decreto é para que os judeus possam se defender nesse dia do Pur e contra-atacar. Eles vão ser liberados. E aí, os inimigos dos judeus é que vão ser mortos. Então, irmãos, vale a pena ser sensato. Amém? Talvez essa coisa toda com o próprio Mardoqueu, com Amã, pode ser, ou talvez fosse um desígnio de Deus para acabar com essa história do que estava acontecendo lá. Mas isso é uma especulação, né? Dos ódios que estavam acontecendo e das ameaças na qual o povo de Deus, né? O povo judeu estava passando naquele momento. Tanto é que Mardoqueu vai dizer: olha, a gente não sabe, mas quem sabe se você foi para este momento que Deus te colocou ali diante do rei, né? Deus faz, amém? Mas apesar disso tudo, sejamos então como Ester, amém? Sensatos, crentes, né? Você pode ser, busque ao Senhor, né? Seja mais do que uma bela imagem, né? Porque hoje a gente tem aí as redes sociais, né? Muita gente, né, fazendo suas imagens de selfie, né, e tudo mais, e muita imagem bonita, né? Mas você pode ser mais, amém? Se você tiver o seu coração no Senhor, você pode ser corajosa, você pode ser corajoso, mas aqui falando para as mulheres em especial, né? Você pode ser corajosa, sábia, prudente, inteligente, coerente, virtuosa, sensata, crente e abençoada. Amém? Protegida por Deus e protegido também. Há um preço pela insensatez, mas há um valor que Deus valoriza: a sensatez. Amém? Seja sensato, continue sensato.
Está difícil por esses dias? Tá. Está difícil na sociedade hoje? Tá. Às vezes você fica, né? Às vezes talvez até, entre aspas, antissocial, né? Por não participar dessas coisas. Eu, sinceramente, irmãos, eu não consigo. Né? Olha o que eu estou fazendo agora. Ó, estou comendo. Ó, estou no banheiro agora. Ó, tô... mas não é assim? Não é? Eu estou falando uma mentira, que é uma insensatez, irmãos. O que devemos fazer, vamos fazer. Amém? Mas isso é efêmero. Isso é, como diz o pregador lá em Kohelet, é vaidade. Né? E aflição de espírito é fumaça. Mas o que tem em essência, Deus preserva. O que tem em essência, Deus conhece o coração. Então seja firme. Deus revela. Deus vai revelar. Amém? O mundo às vezes caminha dessa forma. Mas não somos do mundo. Estamos no mundo. Amém? E Deus está com aqueles que são deles. Amém? Que são dele. Assim como estava com Esther. Assim como estava com o povo ali, né? Assim como teve com o próprio Mardoqueu. Amém? Feche seus olhos. Quero orar por você. Eu tenho certeza que você que está aqui, você que está assistindo, você tem essa sensatez no Senhor. Amém? Você não está procurando as luzes, né? As luzes aí que piscam mais brilhante, ou que talvez tenha uma emoção maior. Não, você está procurando a palavra do Senhor. Você está procurando aquilo que tem consistência. Você está procurando o trigo e não a palha, que ao ser levantada e queimada pelo fogo, ela vai. Mas a palavra tem consistência. A presença do Senhor tem consistência. Ela é consistente, que ela traz transformação à vida. Ó Deus, eu te louvo, Pai, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor tome o coração, a mente, a vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui nesta noite, ó Pai, que haja reflexão dos seus corações diante do que está vendo à sua volta, e que, ó Deus, se mantenham no Senhor, com seus corações, naquilo que tu, ó Deus, tem dirigido. Eu te louvo, ó Pai, porque se estão aqui na tua presença, juntamente conosco, ó Pai, o que temos para oferecer, senão a tua palavra, senão buscar a tua presença, senão o que o teu evangelho diz, Senhor, de forma simples, ó Pai, mas constante, ó Deus, perseverante. É isso que o Senhor proporciona para nós aqui, e o Senhor vai nos abençoando a cada dia. O Senhor vai mostrando o teu poder, ó Deus, não de forma espetaculosa, ó Pai, como querem aí, como o mundo, ó Deus, quer, mas sim diante de Ti, como o Senhor disse, como o Senhor Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, e você e teu Deus vai te recompensar. É isso, Pai. Quando fazemos as coisas de forma sóbria, é apenas isso, na tua presença, o Senhor já nos recompensou. É o Senhor, a recompensa nós queremos do Senhor, ó Deus. É a tua recompensa. Então, ó Deus, eu sei que os teus filhos e filhas aqui, Senhor, tem a tua recompensa. O Senhor os abençoe, que o Senhor mostre a cada dia, ó Deus, no seu caminhar diário, o teu agir, o teu poder, ó Pai. O Senhor nos revista com a sabedoria do Senhor, da tua palavra. Ó Deus, nos dê entendimento, sabedoria no nosso proceder diário. Ó Pai, podemos, ó Deus, agir muitas vezes insensatamente, mas que o Senhor pelo teu Espírito Santo, nos dê, Senhor, essa capacidade, que é justamente o domínio próprio do teu Espírito Santo, para que andemos na tua presença de forma
equilibrada, de forma, ó Deus, sóbria, sensata, ó Pai. Que assim como Tu mostra na Tua palavra, no livro de Esther, assim o Senhor faz na vida daqueles que buscam ao Senhor dessa forma. Te louvo e te agradeço, e assim peço a Tua bênção ao Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém